Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguém aproximou-se de Jesus e disse: Mestre, o que devo fazer de bom para possuir a vida eterna? Jesus respondeu: Por que tu me perguntas sobre o que é bom? Um só é bom. Se tu queres entrar na vida, observa os mandamentos. O homem perguntou: Quais mandamentos? Jesus respondeu: Não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe e ama o teu próximo como a ti mesmo. O jovem disse a Jesus: Tenho observado todas essas coisas, o que ainda me falta? Jesus respondeu: Se tu queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá o dinheiro aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Quando ouviu isso, o jovem foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muita gente fala que não gosta de ouvir este Evangelho, porque Jesus condena a riqueza, mas não é verdade. A riqueza é uma coisa criada por Deus. Deus é que criou a riqueza. Nós temos um mundo maravilhoso, nós temos um mundo riquíssimo. Tem tudo que o ser humano precisa. Tem ouro, tem prata, tudo que o ser humano precisa tem no mundo onde nós vivemos e é obra de Deus. Então, se a riqueza fosse tão ruim, jamais Deus teria criado um mundo tão rico e tão bonito. O que Deus condena é a pessoa apoderar de uma fortuna que não tem tanta necessidade na sua vida e ver alguém passando fome, passando falta ao seu redor e não fazer nada, não estender a mão. Esse jovem, por exemplo, tudo indica que era um jovem religioso. Jesus fala para ele: observa os mandamentos. E ele pergunta a Jesus: quais os mandamentos? E Jesus fala: não matarás, não roubarás, não cometerás adultério. Tudo isso nós já vimos desde o Antigo Testamento, nos 10 mandamentos da lei de Deus. Então, o jovem respondeu para Jesus: eu observo tudo isto desde a minha juventude. E Jesus fala: então, se você quer ter um tesouro no céu, vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres, depois você vem e segue-me. Porque Jesus está querendo dizer para nós que nós, para seguir Jesus, não precisamos ser pessoas ricas, não. Não precisamos ter fortunas acumuladas durante a nossa vida. O que nós precisamos é ter um coração aberto, um coração generoso, um coração que sabe amar, mas, acima de tudo, um coração que saiba perdoar. É essas as qualidades que Jesus impôs para que aquele jovem pudesse conquistar e ter certeza da vida e vida eterna. Por isso, hoje, o Evangelho é tão simples, tão humilde e tão direto, que cabe a nós fazer a nossa escolha. Eu quero seguir Jesus? Sim, eu quero seguir Jesus. Então vamos nos desprender das riquezas desse mundo, vamos deixar de ser egoísta, vamos ser mais fraterno e vamos estender a mão para os nossos irmãos e irmãs necessitados. Como é triste a gente ver uma pessoa estender a mão e não ter nada para comer. Olhar em volta e ver seus filhos, sua família passando necessidade. Como dói no coração de um pai. E Deus é pai. Deus também, não é que a gente está falando que Deus vai sentir dor no coração, porque Deus é perfeito, Deus é infinito, mas nós somos finitos, nós temos as nossas limitações,
Por isso nós temos que observar os mandamentos e olhar ao redor de nós. Estender a mão para o nosso irmão, é esse o maior mandamento da lei de Deus. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, com todo o teu entendimento, e o teu próximo como a ti mesmo. A pessoa que ama a si mesmo, ela sabe partilhar esse amor com os irmãos e irmãs, principalmente os mais necessitados. Por isso nós vamos pedir a Jesus Cristo que Ele nos dê sabedoria para entender isso e não querer fazer julgamento de pessoas porque têm bens materiais. Nós vamos fazer uma colocação para que as pessoas que têm bens materiais saibam partilhar a sua vida e os seus bens materiais, para que não haja necessidade entre irmãos e irmãs. Às vezes eu fico pensando nas minhas meditações, minhas orações, eu fico pensando, puxa, como é doído para um pai ver um filho passar fome. Como é doído para um pai ver sua família não ter onde morar. Como é doído para um pai ver uma família desamparada. Deus é pai. Como é doído para Deus também, humanamente dizendo, porque Deus não sente dor. Mas como é doído para Deus ver a comunidade passando necessidade e vendo na própria comunidade gente que está esbanjando fortuna. Então é esse tipo de riqueza que Jesus condena, é esse tipo de riqueza que o Evangelho condena, e nunca há riqueza de bens materiais, porque isto é um bem que Deus criou e deixou para nós. É bom a gente lembrar da parábola dos talentos. Deus distribuiu os talentos entre as pessoas. Para um deu 100, para um deu 50, para um deu 30 e assim por diante. Mas distribuiu entre a capacidade de cada um e de cada uma. Só que depois Deus vem e pede conta. Aquele que recebeu mais, devolve mais. Aquele que recebeu menos, devolve menos. Mas tem aqueles que são preguiçosos, que ganhou algo, em vez de fazer produzir, em vez de socorrer o necessitado, estendeu o tesouro na terra e não fez nada para amenizar o sofrimento e a angústia de tantas pessoas, principalmente de tantos pais de família. Então que Jesus nos ajude e nos dê sabedoria para que possamos ter a grandeza de olhar e sentir. Eu tenho certeza da minha salvação, eu vou ganhar o reino do céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.